Fala pessoal, tudo certo? Chegando, vamos nessa então, vamos com os principais assuntos do Internacional nesta manhã de sábado. Eu quero hoje, além de falar do jogo do Inter da noite, eu quero fazer um levantamento sobre setores do time do Internacional com vocês, como estamos, o que precisamos melhorar, uma reflexão, né? Depois do jogo contra o Flamengo. Enfim, vamos chegar, vamos tratar das coisas do Inter, porque chegou a hora de tu te atualizar de todos os assuntos do Inter. Porque é a tradicional hora do Top 5. Estamos aqui no balanço. É no balanço do ônibus. Estamos aqui no ônibus do Internacional em eventos consulares. Ontem em Mussum, hoje em Colinas e Antagorda. O Internacional rodando o país, prestigiando seus torcedores. Vamos nessa então, te inscreve no canal. Chega de acompanhar a Imprensa Azul. Força! Aqui pra quem é colorado, esse canal é nosso, tá ganhando muita força, rumo aos 100 mil inscritos aqui. É rapidinho, em 3 segundos tu resolve tudo, embaixo de ti aí, ó. Inscrever-se, aperta o sininho e dá joinha, tá bom? E comenta também que é legal. Vamos nessa, o primeiro assunto, eu vou começar falando do jogo de logo mais, né? Inter e Botafogo às 9 horas da noite no estádio Beira-Rio. O Inter voltando ao Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, depois da eliminação da Libertadores da América. Se tem uma coisa que serve um calendário com muitos jogos, é a possibilidade de tu jogar em seguida e começar a tirar da cabeça a dor de uma eliminação como foi a nossa. Então o Internacional que vença o Botafogo hoje. E precisa na tabela de classificação também, o Inter não vive uma situação confortável e na hora de dar o sprint final lá na frente vai ter que estar numa situação melhor. Precisamos vencer o Botafogo. Havia uma ideia de que pudesse o Internacional usar mais titulares no jogo de hoje, não todos, obviamente, mesmo tendo o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira da próxima semana, mas um último indicativo dá conta de que há uma possibilidade forte sim de ser um time completamente suplente hoje, pensando no jogo da quarta-feira contra o Cruzeiro. Então, é dúvida, é mistério e a gente vai saber momentos antes da partida. E agora eu quero começar a tratar de pontos específicos a setores do Internacional. O meu segundo assunto é o sistema defensivo do Inter. Como foi contra o Flamengo? Bom, primeiro que nós entramos no confronto contra o Flamengo com uma absoluta e total segurança no nosso sistema defensivo. Tendo um goleiro que está entre os melhores do Brasil, uma dupla de zaga fabulosa e laterais que defensivamente executam um bom trabalho. Nós não fomos bem defensivamente contra o Flamengo. Não fomos bem. Nós tivemos um lapso importante de alguns minutos no Maracanã, com falhas daqueles que não falham, um lapso de 5 minutos com falhas de Moledo e Cuesta, que estavam completando 600 minutos sem tomar gols com a camisa do Inter. São 2 zagueiros fabulosos e nós tivemos problemas defensivos na partida de lá. Aqui, em Porto Alegre, foi mais por conta da necessidade de um Internacional que tinha que estar presente ofensivamente. O gol que nós tomamos do Flamengo foi quando o Cuesta tinha saído, então aí é mais contingência. Eu continuo confiando muito no sistema defensivo do Internacional. Eu ainda quero ver os nossos laterais combinando mais e aparecendo na frente, não só com incumbências defensivas. Eu acho que nós ganharíamos mais ofensivamente, mas não é a condição de momento. O Bruno e o Wendel são laterais que têm jogado mais defensivamente. Então assim, não fomos bem defensivamente contra o Flamengo, mas o histórico recente, ele é positivo desse sistema defensivo do Inter. Terceiro ponto, eu quero tratar do nosso setor de meio campo. E eu quero começar com o nosso tripé de abertura do meio campo. Nós temos o Lindoso, o Patrick e o Edenilson, que contra o Flamengo não fizeram a diferença. O Lindoso foi bem, tá? O Lindoso foi bem nos 2 jogos contra o Flamengo. Foi bem nos 2 jogos contra o Flamengo. O Lindoso é um jogador que está completamente aprovado e muito provavelmente ele vai terminar o ano como titular do Internacional. Patrick e Edenilson, eu não contesto titularidade neste momento. Começa um movimento de algumas pessoas pedindo o Patrick na lateral esquerda e a entrada do Nonato no meio campo junto do Edenilson. É de se pensar, não é proibido pensar não. Em relação ao Edenilson, que também não fez grandes jogos contra o Flamengo, é o nosso motor do meio campo, é um dos principais jogadores do time. Mais um assunto em relação ao nosso setor de armação e produção do meio-campo, que efetivamente não funcionou contra o Flamengo. Nós não produzimos nos 2 jogos. Não tivemos capacidade de produção. Nós não evoluímos. A evolução da produção do time, como é que funciona o time do Internacional na sua produção de meio-campo? Funciona com os 2 últimos do tripé, o Patrick e o Edenilson, fazendo um trabalho de miolo, enquanto o D'Alessandro, e no caso foi o Sobis, pode ser outro, jogam mais pelos lados do campo. Embora o D'Alessandro no jogo em Porto Alegre tenha jogado mais centralizado. Esse sistema não funcionou. Resta saber o seguinte, não funcionou por méritos do Flamengo, que marcou muito bem,
Ou não funcionou porque nós precisamos de um movimento diferente? Eu acho que nós precisamos de um movimento diferente, que é ter um jogador mais agudo pelos lados para um escape mais rápido. E aí nós vamos entrar no último assunto, que é o setor ofensivo. O Guerreiro esteve isolado nos jogos contra o Flamengo. O Guerreiro concluiu a gol 2 vezes só, em 180 minutos contra o Flamengo. Isso é inadmissível. Eu acho até que o Guerreiro tecnicamente não foi bem nesses jogos, mas é o Guerreiro, e ele foi pouco abastecido. O sistema ofensivo do Internacional precisa desse centroavante e nós ainda jogamos em função do centroavante. Aliás, com o Odair, nós sempre jogamos em função do centroavante, mas nós precisamos ter parceria. Nós precisamos ter jogadores mais agudos, pelo menos um deles, que era o Nico Lopes. O Nico Lopes acabou caindo numa queda técnica importante, e eu acho que agora é a vez do Wellington Silva. Eu gostaria de ver o Wellington Silva no time do Internacional contribuindo para esse setor. Enfim, uma análise rápida aqui de algumas questões envolvendo os setores do Internacional, uma reflexão que eu queria fazer com vocês. Valeu? Vamos lá! Eu volto depois do jogo contra o Botafogo hoje com um comentário da partida. Espero que com uma vitória. Um beijo para você, se inscreve no canal. Tchau!